Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Eduardo Miguel e esse é o podcast do Portal Comex Rio. Agradeço mais uma vez ao Clube Empreendedor Brasil pela parceria e pela cessão do espaço para a gente fazer a gravação dos nossos episódios. Hoje eu estou aqui com o Fernando Vidal, que é gerente-geral de logística portuária e marítima da Petrobras. Fernando, agradeço pela presença. Boa tarde, Miguel. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje, falando um pouquinho aí sobre logística. Fernando, a Petrobras hoje tem uma relevância muito grande para nós na área portuária, com ênfase, no nosso caso, no Porto do Rio de Janeiro. E esse tipo de operação é muito peculiar, né? E difere das operações tradicionais que nós estamos acostumados com embarque de navios que vão para o longo curso ou cabotagem. Queria que você falasse um pouco sobre como se dá a operação, como essa operação é feita, né? Ou para que serve essas operações que a gente chama de apoio offshore, né? Legal, vamos lá. De fato, a nossa logística é uma logística muito específica, né? É bem diferente da logística do segmento de refino, transporte e comercialização, o RTC, ou até mesmo, né, da logística varejista, atacadista, que a gente está mais acostumado e tem mais acesso. Hoje, na logística de IP, nós prestamos todo o suporte logístico para a nossa atividade offshore. Então, de uma forma geral, nós concentramos toda a parte de armazenagem, transporte rodoviário, operação portuária e transporte marítimo, mas com foco total em abastecer, né, em fornecer, em prover essa logística para as nossas plataformas, nossas sondas, as embarcações que ficam lançando linha, embarcações de apoio ali à manutenção. Então é uma logística que hoje basicamente transporta carga geral, rancho, água, diesel. Nós temos algum suporte também em relação ali ao controle de emergência, damos suporte também à parte de terminais oceânicos, mas é uma atividade muito voltada para o apoio à atividade de exploração e produção offshore. Legal. O Leandro Lima, que já esteve até aqui conversando com a gente, ele usa muito um comparativo, né, de Uber Flash do mar, né? Ele fala que se assemelha para quem não é da área, não está acostumado ao serviço que hoje essas embarcações fazem. E ela é importante para a gente e colocar isso para quem está nos vendo, que essas embarcações que ficam fundeadas na Baía de Guanabara, elas não estão inativas, né? Elas estão ali justamente para poder ser atendidas, né, pela Petrobras ou pelos terceirizados. Como é que funciona quando, da parte logisticamente falando, essas demandas, vocês conseguem ter esse planejamento? Qual é a característica que difere um pouco as atracações, né, que a gente vê muito aqui no Rio de Janeiro? Bom, vamos lá. Primeiro, é importante a gente deixar claro que nem toda embarcação que está no fundeio da Baía de Guanabara, ela está a serviço da Petrobras, né? Sim. Nós contratamos uma parte dessa frota, né, mas não, hoje a gente está até com um mercado bastante aquecido em termos, né, de procura, de demanda por embarcações de apoio. Nós hoje trabalhamos com alguns serviços dentro da nossa logística de apoio offshore, né? Então, nós temos ali sequências de atendimentos que são pré-estabelecidos aí ao longo do tempo, e essas embarcações, todo o planejamento da nossa cadeia logística, ela parte desse sequenciamento. E aí as embarcações, então, né, de acordo com essa programação, elas vêm ao porto, carregam carga, cumprem ali o seu ciclo marítimo, né, levando as cargas para as plataformas, buscando o que a gente chama de backload, que é aquela carga que vai retornar para a terra, e retornam para o porto para completar o ciclo e preparar para o próximo atendimento, né? Então, nessa lógica, a gente tem ali as programações para carga, temos programações para diesel, temos programações para água, programações para fluido. Então, muitas vezes uma embarcação, ela pode, por exemplo, estar ali na Baía de Guanabara aguardando para poder fazer o próximo atendimento
atracar no posto de docas para poder buscar carga, mas ela também pode estar aguardando, né, uma disponibilidade de um porto onde a gente vai coletar fluido para levar fluido para uma sonda. Então, o nosso trabalho é exatamente buscar toda essa demanda, cadenciar essa demanda de acordo com os recursos e fazer ali a melhor programação para a gente otimizar ao máximo essa frota de embarcações. Fernando, o Porto ali do Rio, ele atende majoritariamente quais campos? E queria que falasse um pouco dessa distribuição, né? Da localização geográfica, que em alguns campos de exploração, alguns portos são melhores, outros você já utiliza outros portos. Como se dá essa separação geográfica em relação aos portos? Beleza, legal. Uma pergunta muito, muito importante. Hoje, toda a bacia de Santos ela é atendida pelo Porto de Docas, pelo Porto do Rio de Janeiro. E isso até, às vezes, traz bastante discussão, né? Bacia de Santos, por que ela é atendida pelo Rio? Quando a gente pega os nossos campos, as nossas plataformas, são as nossas unidades marítimas hoje na Bacia de Santos, e a gente, né, traça ali o baricentro dessas unidades, esse baricentro ele está mais próximo hoje da Baía de Guanabara do que outros terminais, outros portos que nós temos disponíveis aí ao longo da costa. Então, a Baía da Guanabara hoje ela tem uma posição geográfica muito boa, né? Uma posição geográfica privilegiada por estar mais próxima desse baricentro, o que para a logística é muito interessante, porque a gente consegue reduzir tempo de navegação, a gente reduz quantidade de óleo diesel que a gente gasta nessa operação, a gente consegue otimizar a frota e por conta dessa posição geográfica melhor, a gente consegue ter uma logística muito mais eficiente, muito mais otimizada. Então, de fato, a Baía de Guanabara ela tem essa posição geográfica muito favorável, olhando a Bacia de Santos. A Bacia de Campos você já foca em Porto do Açu e portos mais para o norte, correto? Exato, e aí segue a mesma lógica. Hoje nós atendemos toda a Bacia de Campos e a Bacia do Espírito Santo pelo Porto do Açu, que também tem uma posição geográfica privilegiada quando a gente está olhando ali os baricentros ou o baricentro da Bacia de Campos do Espírito Santo. Então você tem ali, pela distância mais curta, né, você tem ganhos de otimização, ganhos de eficiência nessa logística nossa offshore. É interessante, hoje, para quem não conhece ali a operação no Porto do Rio, a Petrobras hoje utiliza um trecho do cais da Gamboa e um trecho do cais de São Cristóvão, mas também operam em terminal de empresa arrendatária, dada a demanda que ela tem, né, aqui na região da Baía de Guanabara. Vai ocorrer aí ela tem um contrato com a Portos Rio, vai ocorrer uma licitação para que essa operação possa ocorrer, né, um contrato de longo prazo com o vencedor do certame. E é interessante, então, notar a relevância do Porto do Rio de Janeiro para a operação, né, offshore, para essa indústria que hoje é a principal, né, Fernando, do país, que é a indústria de offshore, de petróleo e gás. Vocês têm alguma expectativa de investimentos nos portos, sejam eles do Porto do Rio, sejam em outros, de crescimento? Como é que vocês estão, a Petrobras, óbvio, em dados já divulgados e abertos, como é que vocês estão enxergando para os próximos anos? Então, isso está inclusive no nosso planejamento estratégico 2025-2029. Nós temos, eu diria, investimentos importantes que serão feitos pela companhia. E aí, falando especificamente de Bacia de Santos, né, investimentos importantes na Bacia de Santos. Então, quando a gente olha nesse horizonte de 2025 a 2029, nós temos, se eu não me engano, mais 9 sistemas, né, novos que irão chegar. Então, a gente está falando aqui de mais demanda logística, né, para apoiar esses novos projetos nesse horizonte. Quando a gente olha o CAPEX, que a Petrobras, né, tem ali previsto no seu planejamento estratégico, mais de 7 bilhões de reais estão voltados para a Bacia de Santos. Então, nós temos aí, eu diria, um futuro, né, promissor, um futuro de crescimento de demanda, olhando ali Bacia de Santos, e a logística ela vai precisar, né, ela precisará estar pronta, estar preparada
para poder dar todo esse suporte, né, continuar dando todo esse suporte para a Bacia de Santos. E é legal que a gente vê a Petrobras, pelo gigantismo, né, da empresa, ela sempre movimenta muitas empresas ao redor, né? Então, um estudo que foi feito, a gente pôde verificar a quantidade de empregos que gera, e Macaé foi assim também, que gera quando a Petrobras e outras grandes petroleiras fazem as operações, né, nos portos. Então, a expectativa, eu vejo que é também de crescimento e emprego na cidade, nas cidades onde ela atua. Aqui está falando de Macaé, de São João da Barra, né, Rio de Janeiro. E também a questão de ganho, né, de impostos para os municípios, de royalties que gera para o Estado. Então é um ganho para toda a economia local, onde a Petrobras tem essa operação. E a Petrobras, a gente vê que não é apenas essa demanda de offshore, né, Fernando? A gente tem também a questão de necessidade de espaço para docagem, né, que é hoje uma dificuldade que a gente vê no mercado, que é a área. Vocês podem falar um pouco disso, dessa necessidade que vocês têm de fazer manutenções em plataformas, em FPSOs mais antigas, e eventualmente a falta de vocês têm para encontrar, né, locais para fazer esse serviço. Eu diria que assim, a infraestrutura, de uma forma geral, ela é essencial para o nosso negócio, para a nossa atividade, né? Seja para a gente docar plataformas, seja para a gente docar as embarcações de apoio. A Petrobras está aí com, né, um plano de construção de novos navios, de novas embarcações, um plano aí de renovação da frota. E tudo isso demanda que, de fato, né, a gente tenha aí uma infraestrutura capaz de suportar toda essa demanda. Então, de uma forma geral, é muito importante, sim, a gente ter essa capacidade da indústria em atender essas demandas. Fernando, é importante essa projeção de novos navios também. E a Petrobras hoje pode ser um pilar fundamental na questão da transição energética, né? A gente vem conversando com a Petrobras mesmo, com outras empresas, porque já há hoje uma demanda grande para descarbonização do transporte marítimo, e entendemos que a Petrobras pode ser um agente fundamental, né? Você já tem diesel com menos teor de carbono, né? Você vê no horizonte aí de curto prazo ou médio prazo, a Petrobras podendo, inclusive, incluir aí talvez nas licitações ou incentivar, pelo menos, que essas embarcações que prestam serviço para a empresa tenham um percentual de descarbonização ou tenham tomadas para enquanto estiver atracadas. Como é que você vê essa questão hoje? Miguel, assim, a gente está muito preocupado, né, com a questão da descarbonização. Isso é um tema muito relevante para a gente. E a gente, eu te diria que assim, a gente já tem atuado nesse sentido. As especificações técnicas mais recentes das embarcações de apoio que a gente, né, está aí licitando no mercado, elas, por exemplo, já trazem um sistema híbrido de propulsão, mesclando ali, né, propulsão a diesel com banco de bateria, exatamente para você ali já buscar uma redução na emissão de CO2. A gente já tem pesquisado, por exemplo, tipos de tintas, né, especiais para você utilizar ali nos cascos das embarcações que diminuam ali o atrito, né, diminuam ali, por exemplo, a incidência de coral-sol, e com isso você tem ali, né, também um menor consumo de diesel, uma menor emissão de CO2 durante a operação. Então, isso já é muito presente no nosso dia a dia e a gente tem trabalhado muito para, de fato, buscar essa redução. A gente já tem reduzido, né, até com algumas otimizações, algumas ações até de cunho mais operacional, mas a gente tem buscado bastante trabalhar na redução, sim, de CO2. Legal. É importante porque puxa, né? A Petrobras puxa as demais empresas, imagino. Bom, gente, a gente está já ficando por aqui e gostaria só de enfatizar, né, a
a importância e relevância que a Petrobras e demais petroleiras em outros portos tenham no cenário hoje nacional da logística, logística portuária, onde pode ser que em alguns portos não tenham essa clara visão de como se dá a operação. Mas, assim, a dinâmica, como o Fernando explicou, é diferente, é muito dinâmico, mas com uma relevância absurda, né, para toda a exploração, para toda a economia nacional. Então, desejar, Fernando, aí que a Petrobras possa expandir seus investimentos, expandir nos portos aqui do Rio de Janeiro. E agradecer mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo aí de falar aqui conosco. Eu que agradeço novamente pelo convite e sempre que precisar, conte conosco no que a gente puder ajudar. Valeu aí, um abraço. Obrigado.